A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, amém? Muitíssima gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade, que traz todos vocês aqui de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, no @Milho Ofertagem. Aqui a partir de meia-noite e 7, nessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, até 1h24 da madrugada, levando a palavra do Senhor nosso Deus a cada lar, cada comércio, cada veículo, cada coração que precisa e necessita da palavra do Senhor nosso Deus, preenchendo o seu coração. Romanos capítulo 10, versículo 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, independente de onde ou como estiverem nos acompanhando, sejam todos vocês novamente muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Eu me chamo Milena e o meu dever é cumprir a missão dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, de ministrar 7 livros e 7 capítulos das Escrituras Sagradas com orações e ser um canal para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao coração de todos os 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus que irão assentar no trono. Lembrando a todos vocês que eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre houveram os sorteios, que é para que não houvessem manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, entregando sempre a total direção ao Senhor Deus para que seja feita a vontade dele. Como é possível vocês mesmos examinarem nas Escrituras Sagradas, dentre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, onde houveram os sorteios dos livros de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, versículos 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, versículo 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E conosco não é diferente, estamos aqui para servir como canal, como instrumento do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, dando continuidade à igreja feita através de cartas dos apóstolos do Senhor Jesus, utilizando também da internet como uma ferramenta para divulgar e anunciar a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, de uma forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós temos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Então sejam novamente muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos dar início à ministração de uma oração para darmos início aos sorteios e ministrações da palavra do Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal, para ministrar a tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, para que o Senhor possa levar para quem está conosco através dessa internet a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar, proteger e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live da tua bendita igreja virtual, @Igrejas Benditas. Eu peço ao teu santo, o Espírito Santo de verdade, para tocar em cada coração de cada pessoa onde essa live alcançar, testificando a tua palavra, para que elas possam ser igrejas vivas, sal e luz do nosso Senhor Jesus, interagindo conosco, seguindo, escrevendo, curtindo, compartilhando, comentando, ofertando, dizimando e se ajuntando em um só Espírito, junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Que haja o derramar dos poderes que é no fogo, no sangue, na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, desde o alto fio de cabelo dessas cabeças até a planta de seus pés, removendo toda a obra da carne, do maligno ou da religiosidade, que tentar de alguma forma interferir da tua palavra alcançar o resultado da qual ela está sendo enviada através de nós, através dessa internet, para libertar, edificar, proteger e transformar
transformar cada uma vida que receber com alegria tua boa palavra sendo ministrada através de nós, para que todos possam se tornar igrejas vivas, sal e luz, benditos amados do Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, em cada área e setor de suas vidas. Em nome santo dos santos, do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor, meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos novamente muito bem-vindos com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Muitíssima gratidão pela presença de todos vocês aqui. Eu tenho 20 anos e sou um milagre do meu Senhor Jesus Cristo, pois a minha mãe não poderia gerar nenhum filho e cá estou eu. Eu tenho meu irmão mais velho do que eu, perfeitos e com saúde, na presença do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. E até 1h12 da madrugada eu estarei aqui interagindo com vocês através da palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Então escolha o seu número de 1 a 12 e seja membro dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas. Você pode continuar frequentando qualquer um templo físico, igreja ou congregação, pois como o Senhor Jesus afirmou em Mateus capítulo 12, aquele que não ajunta, espalha e o reino dividido não prospera. E vou explicar o porquê de rebanho. Hoje eu estarei sorteando os rebanhos benditos de números pares, mas também estarei informando um livro e um capítulo para os rebanhos benditos de número ímpar. Por que rebanho? Porque bendito, porque ímpar e par. Rebanhos, porque o Senhor Deus sempre nos comparou aos seus rebanhos. E lá em João capítulo 10, o Senhor Jesus afirmou que Ele é nosso único bom e verdadeiro pastor. Bendito é uma classe com promessas nas Escrituras Sagradas. Entre elas, Salmo 118, versículo 26. Bendito que vem em nome do Senhor, nós vos abençoamos em nome do Senhor. E em Mateus 25, versículos 31 a 46, palavra do Senhor Jesus o Cristo. Aqueles que serão chamados de benditos do Pai e possuir por herança o reino prometido desde a fundação do mundo, porque em nome do Senhor Jesus amaram aos pequeninos irmãos através de atitudes. E ímpar e par, porque o Senhor Deus deixou claro que não é bom que o ser humano ande só. Livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18. Lá em Lucas, capítulo 10, o Senhor Jesus, ao enviar os 70 santos, enviou sempre de 2 em 2. E nós agora ao vivo também nas 7 principais redes sociais da internet, como em Colossenses, capítulo 2, versículo 5. Mesmo que ausentes quanto ao corpo, estamos juntos em um só Espírito, regozijando, examinando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo Jesus. E o Clóvis de Campos dos Goitacazes, seja muitíssimo bem-vindo, com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Vocês que quiserem participar da live, ou aqueles que querem apenas interagir de alguma forma, seja tendo dúvida ou não para ser respondida a partir de 1h12 da madrugada, mas já deixe aí nos comentários o seu primeiro nome, a sua cidade e o seu estado, que já é uma forma de você estar interagindo conosco, marcando aqui a sua presença, para estar recebendo as alegrias, a paz, a graça e a palavra do Senhor nosso Deus transbordando em sua vida. Vamos aqui ao primeiro rebanho bendito, par de número... Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, rebanho bendito par de número 4 e o rebanho bendito ímpar de número 3. São os primeiros a estarem recebendo uma palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, para a sua meditação. E o primeiro livro a estar sendo ministrado nessa madrugada, para aumentar a fé de todos vocês, é o livro de Esdras, que possui 10 capítulos. Livro de Esdras, que possui 10 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado nessa live. Lembrando a todos vocês que em algumas redes sociais essa live fica salva com @Igrejas Benditas. Vocês podem acompanhar cada uma das nossas ministrações anteriores e todas as informações necessárias, seguindo, se inscrevendo em nossos canais, em nossas 7 principais redes sociais da internet. Livro de Esdras, capítulo 8. Esdras capítulo 8, para a meditação do rebanho bendito par de número 4, Esdras capítulo 8. E para o rebanho bendito ímpar de número 3, livro de Esdras capítulo 9, para a sua meditação. Sejam muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Interajam conosco, deixando nos comentários o seu primeiro nome, a sua cidade, o seu estado, ou também o seu país, caso esteja acompanhando essa live fora desse nosso querido Brasil, para mais honra e mais glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Então vamos agora à ministração de uma oração. Lembrando que as orações que são realizadas durante as lives, elas são numeradas e são apenas introduções, assim como as orações do livro de Salmos também são. Se você quiser continuar recebendo orações toda madrugada e toda semana também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo, bendito bem-aventurado Marcos, basta você estar seguindo ou se inscrevendo em nossas igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. Vamos à ministração de uma oração para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo.
Nosso Senhor Deus, maravilhoso, forte e glorioso, eu peço ao Senhor que haja o poder que há no sangue e no fogo do nosso Senhor Jesus o Cristo, alcançando cada uma dessas vidas benditas que estão ligadas conosco através dessa internet, nesta tua justa e bendita igreja virtual, @Igrejas Benditas, as transformando e libertando contra toda obra do mal ou do inimigo ou da carne, e que haja as tuas abundâncias de alegrias, paz, graça e maravilhas que o Senhor preparou para aqueles que o temem, chegando, restaurando e renovando a vida dos seus filhos justos, benditos e fiéis. Em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias, aleluia, ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Presta atenção, Deus. Pedimos respeito aí com os sacerdotes, tá? Sejam todos novamente muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E lembrem-se sempre a todos vocês que o nosso sacerdote e apóstolo é um homem com autoridade do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Uma autoridade constituída pelo Senhor nosso Deus. Então, mesmo que pareça ser engraçado alguma coisa na sua concepção, na sua opinião, é sempre necessário a gente tomar cuidado a forma como a gente se refere a um líder na obra do Senhor nosso Deus. Mesmo que ele estivesse errado, fosse um total pecador, é necessário que nós saibamos usar das palavras para que não venhamos a ofender a autoridade que o Senhor nosso Deus concedeu a determinada pessoa. E ainda mais a pessoa estando justa, limpa e íntegra de corpo, alma e espírito. É necessário demonstrar um devido respeito ainda maior, para que nós não venhamos a, de alguma forma, ofender ao próprio Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos aqui à ministração no livro de Esdras, capítulo 8, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos à ministração no livro de Esdras, capítulo 8, do versículo 21 ao versículo 27. Então apregoei ali um jejum, junto ao rio Ahava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo que era nosso. Porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho. Porquanto já lhe havíamos dito, a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Então, separai 12 dos principais, isto é, Serebias, Asabias e 10 dos seus irmãos. Pesei-lhes a prata e o ouro e os utensílios que eram a contribuição para a casa de nosso Deus, a qual ofereceram o rei, os seus conselheiros, os seus príncipes e todo Israel que se achou ali. Entreguei-lhes nas mãos 650 talentos de prata, e em objetos de prata 100 talentos, além de 100 talentos de ouro, e 20 taças de ouro de 1000 dáricos, e 2 objetos de lustroso e fino bronze, tão precioso como o ouro. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 8 aqui do livro de Esdras, nós vemos aqui o povo buscando o refúgio do Senhor, não apenas para estar em segurança, mas sim para que a honra do Senhor não fosse manchada. E justamente a gente comentou aqui sobre a honra daqueles que são da parte do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Pois aqui, todo o povo de Israel se juntou, principalmente no caso que se refere a Esdras, se juntou para fazer jejum ao Senhor nosso Deus, pedindo ao Senhor a proteção, para que pudesse verdadeiramente honrar o nome do Senhor que havia sido mencionado, havia sido colocado como garantia ali perante o rei, pois ele se sentiu envergonhado de pedir ajuda à força do homem, depois de haver dito que o Senhor era a defesa dele, que o Senhor era o escudo dele. Então é necessário que a gente venha sempre examinar com muita atenção e com muito cuidado, primeiro, a forma como nós falamos, a forma como nós nos expressamos. E, em segundo lugar, a forma como nós agimos, como nós verdadeiramente buscamos o refúgio e o auxílio do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade. Sejam todos novamente muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Muitíssima gratidão pela presença de todos vocês aqui. Estamos ao vivo aqui nas 7 principais redes sociais da internet, com essa igreja virtual, @Igrejas Benditas, para mais honra e mais glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo.
Lembre-se, para interagir conosco, a partir de 1h12 da madrugada estarem tirando suas dúvidas, é necessário que você deixe nos comentários seu primeiro nome, a sua cidade e o seu estado. E a partir de 1h12 estaremos interagindo com vocês nos comentários. Até lá nós focamos em orações e ministrações da palavra do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos aqui à ministração do próximo sorteio do próximo Rebanho Bendito Par de número 6 e Rebanho Bendito Ímpar de número 5. São os próximos a estarem recebendo uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. E o próximo livro a ser ministrado nessa madrugada, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, livro de 1 Samuel, que possui 31 capítulos. Livro de 1 Samuel, que possui 31 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado nessa live. Então, todos novamente muito bem-vindos, capaz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Não estamos aqui para dar oportunidade de fala, quem não quer interagir, não quer participar. Aqueles que querem interagir, querem participar, são muito bem-vindos, capaz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Aqueles que estiverem com má intenção ou tentando causar, de alguma forma, alguma interferência na ministração da palavra do Senhor nosso Deus, estarão sendo cortados. Vamos aqui ao livro de 1 Samuel, capítulo... Glórias ao nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. Livro de 1 Samuel, capítulo 1. 1 Samuel, capítulo 1. Para a meditação do rebanho bendito par de número 6. 1 Samuel, capítulo 1. E para o rebanho bendito ímpar de número 5. Livro de 1 Samuel, capítulo 2. Para a sua meditação. Sejam todos novamente muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. Não esqueçam de compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Muitíssima gratidão pela presença de todos vocês aqui, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. Muitíssima gratidão a todos para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos aqui à ministração de mais uma oração para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Não, abençoado, eu só silencio para poder parar, no caso, conversinhas que te forem, no caso, prejudiciais e forem incomodar de alguma forma os outros que estão assistindo. Aí eu só silencio, mas não bloqueio. Para a pessoa ser bloqueada, ela tem que ter feito algo muito horrível para ela acabar tendo que ser bloqueada ao ponto de a gente não deixar nem aí para ouvir a palavra do Senhor nosso Deus. Vamos aqui à ministração de mais uma oração. Se inscrevam, nos sigam para continuarem recebendo orações que precisam e necessitam da palavra do Senhor nosso Deus. Aqui lembrando que a gente está ao vivo em outras redes sociais, tá bom? Não tem só o abençoado falando besteira nessa aí, não. Estamos em outras redes sociais também, ao vivo, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Devemos manter sempre a boa ordem e decência para que a palavra do Senhor esteja sempre sendo aqui prioridade e cada vez mais evidente em nossas vidas. Vamos à ministração de mais uma oração. Grandioso e altíssimo Senhor Deus, a rocha da nossa salvação. Eu peço ao Senhor que haja as tuas bênçãos, abundâncias e maravilhas, alcançando todas as benditas vidas dos benditos seguidores ou inscritos e membros ou ofertantes ou dizimistas desta tua bela igreja virtual, @Igrejas Benditas. Que haja o derramar dos poderes que é no fogo e no sangue, na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, curando, protegendo e purificando cada corpo, alma, espírito e coração dos que estão buscando ao Senhor Deus nesta madrugada junto conosco. Que haja libertação, restauração e renovação através do cumprimento das tuas justas, fiéis e verdadeiras palavras nas tuas santas escrituras sagradas que estão sendo ministradas agora. Em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos novamente muito bem-vindos, capaz e graça e alegria do nosso Senhor Jesus. Não abençoado, sou uma igreja viva, sal e luz do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Tudo para mais honra e mais glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Não esqueçam de compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor, nosso Deus, em suas vidas. Como o abençoado ele... no primeiro ponto não tô bravo aqui não. Segundo ponto, como o abençoado ele falou, é necessário que a gente sempre respeite a palavra do Senhor nosso Deus, pois que está sendo aqui ministrada para mais honra e glória do nosso Deus Todo-Poderoso. E sobre os QR Codes, basta você perguntar com educação, que no final dessa live, tendo tempo, eu sempre vou responder, interagir com vocês e tirarem as suas dúvidas, pois tudo que nós fazemos tem um motivo, tem um porquê, inclusive do QR Code na minha veste e também aquele que está lá acima. Pois nós estamos aqui para verdadeiramente fazer tudo conforme a palavra do Senhor nosso Deus, Todo-Poderoso, nos ordena. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque ele pegou o final da live. Exatamente. Você acha que tá sério. Exatamente. Vamos aqui à ministração.
no livro de 1 Samuel, capítulo 1, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Livro de 1 Samuel, capítulo 1, do versículo 19 ao versículo 25. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu, e passado o devido tempo, teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia, do Senhor o pedi. Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu e disse a seu marido, quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor, e para lá ficar para sempre. Respondeu-lhe Eucana, seu marido, faze o que melhor te agrade, fica até que o desmames, tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho ao peito, até que o desmamou. Havendo desmamado, levou consigo com um novilho de 3 anos, um efa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor, a Siló. Era um menino, ainda muito criança. Imolaram um novilho e trouxeram um menino a Eli. Glórias a nosso Deus Todo-Poderoso. Novamente aqui nesse capítulo 1 do livro de 1 Samuel, novamente como foi abordado ali no livro de Esdras, capítulo 8. Alguém se posicionando ali para buscar ao Senhor nosso Deus e o Senhor atendendo ao seu coração. E nas duas vezes nós vemos que tinha um motivo maior, um propósito maior. Primeiro em Esdras, capítulo 8, não foi apenas porque o povo queria segurança, e sim porque eles não queriam que o nome do Senhor fosse envergonhado. E Ana, ao ela pedir um filho, ela não apenas pediu um filho para satisfazer a sua vontade de ser mãe, mas ela deixou bem claro, Senhor, eu vou entregá-lo ao Senhor, para a obra do Senhor. Então sempre tendo ali um motivo maior, que a obra e o reino do Senhor seriam beneficiados, não apenas a pessoa própria. Que isso é necessário a gente tomar sempre muito cuidado, parar com esse mundo egoísta de eu acho, eu penso, eu imagino, eu quero. O Senhor nosso Deus não é o nosso mordomo, Ele não está aqui apenas para cumprir a nossa vontade. Ele cumpre a nossa vontade, Ele nos concede a nossa vontade quando está alinhada à vontade dEle. Como lá em João capítulo 15, versículo 7 afirma, que o Senhor concede a nossa vontade se estiver conforme, alinhado à vontade dEle. Porque nem sempre aquilo que nós queremos é o melhor realmente, tanto para nós quanto para as pessoas que estão ao nosso redor. E aqui deixou bem claro como ali, desde a madrugada, levantando ali, preparando, concedendo não apenas elementos, mas sim dedicando o seu tempo para agradecer ao Senhor nosso Deus por tudo aquilo que Ele já havia feito. Não era pedindo algo novo, e sim para agradecer aquilo que o Senhor já havia feito. Então é isso que é necessário, o nosso coração estar limpo, transparente, presente na palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, em todas as áreas e setores de nossas vidas. E abençoados, agora eu estaria apresentando a vocês uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo, bendito bem-aventurado Marcos. Então prestem todos muita atenção na mensagem, anotem cada um versículo presente nas Escrituras Sagradas, na palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, para que você possa estar examinando sempre com as Escrituras Sagradas, com a palavra do Senhor nosso Deus. Antes de tirar qualquer conclusão precipitada, antes de falar qualquer besteira, cometer qualquer crime, é necessário que você possa estar examinando com muita atenção e cuidado. Palavra do Senhor Jesus o Cristo. João 7, versículo 24. Julgai sim, não segundo a aparência, mas sim segundo a reta justiça. E como está escrito também lá em Atos 17, versículo 11, a igreja nobre e prudente, que ouve o que o líder fala, depois examina nas Escrituras Sagradas, para ver se o que o líder está falando está condizendo com aquilo que está escrito. Então prestem todos atenção na mensagem, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser
humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir. Também entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros, ou para curas, ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Muitíssimo amém, glórias ao nosso Senhor Jesus Cristo. Quem não conseguiu anotar alguma das bases, ou então quer escutar novamente a mensagem, perdeu o início dela, essa live fica salva em algumas redes sociais com @igrejasbenditas, onde você vai poder voltar e examinar versículo por versículo. Quem quiser ofertar ou dizimar nessa obra do nosso Senhor Deus, independente do valor, sejam 10 centavos, sejam 10 bilhões, nessa rede social aqui você encontra na descrição da live as informações necessárias. Em outras redes sociais o vídeo estará fixado no perfil, ou então através desse QR Code que está aqui acima. Vocês também podem entrar em contato diretamente conosco no privado e colocarem essa obra à prova, pois nós já estamos aí há mais de 2 anos na internet, oferecendo mais de 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que estamos errados ou mentindo, ou que o que eles estão fazendo é o correto e o verdadeiro, para que vocês vejam que nada que nós estamos fazendo aqui é com base no que a gente acha, pensa ou imagina, e sim sempre firmado na palavra do Senhor nosso Deus, nas Escrituras Sagradas. E o motivo desse QR Code nas minhas vestes é porque pessoas mal intencionadas estavam utilizando a nossa imagem para causar prejuízos financeiros às pessoas que nos acompanham. E tanto como uma fórmula de expulsar, de afugentar esse tipo de gente mal intencionada, como também um código para aqueles que nos acompanham não serem enganados e nem confundidos, seja por uma inteligência artificial ou por alguém distorcendo as nossas mensagens. Já sabe que se esse QR Code estiver borrado, cortado, manchado de alguma forma, essa live, essa forma como você está recebendo essa mensagem, não está partindo da nossa parte, não está com sinceridade, com integridade na obra. Agora, se estiver tudo certo, você pode nos colocar à prova. Peça um de nossos templos físicos na sua região, que é questão de meses nós estamos chegando em todos os municípios do Brasil, em que conosco o obreiro recebe seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, à secretaria de trabalhos e empregos, a oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do grau de escolaridade, independente das posses financeiras, independente do segmento religioso de fé, desde que pregue 100% as Escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas, na palavra do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Então lembre-se, não coloquem todo mundo, toda maçã podre no mesmo cesto. Nós não somos uma maçã podre, nós somos aqui Igreja Sal e Luz, nosso Senhor Jesus. Estamos aqui verdadeiramente para provar a todos vocês de que aqueles que são verdadeiramente seguidores e praticantes da palavra do Evangelho e da justiça do Senhor Jesus Cristo devem sim fazer o que é o certo, o que é o correto, tem caráter e integridade. Para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos aqui ao próximo rebanho bendito do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, receber uma palavra ao seu coração. Escolha o número de 1 a 12 para estar recebendo uma palavra do Senhor ao seu coração nessa live. Rebanho bendito par de número 12 e rebanho bendito ímpar de número 11 são os próximos a estarem recebendo uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Mas só daí, cada um dará conta das suas obras aqui na terra, não só da obra, como daquilo que você fala também.
palavra do Senhor Jesus Cristo. Nós iremos prestar conta no dia do juízo de tudo aquilo que sair da nossa boca. Então, cada vez que a gente afirma para vocês que a gente vai fazer algo, que a gente vai transformar, que a gente vai mudar, que a gente vai se posicionar, que nós vamos fazer o certo e trazer benefício para toda a população, não é da boca por falar, isso não é promessa de político. Isso aqui é promessa de quem tem caráter, de um verdadeiro cidadão dos céus. Que nós estamos aqui conforme a honra e a palavra do Senhor nosso Deus. E não estamos, em hipótese nenhuma, tentando utilizar a palavra do Senhor nosso Deus para benefícios próprios. Vamos ao livro de Naum, que possui 3 capítulos. É o próximo livro a ser ministrado. Quem quiser trabalhar conosco, seja na área empresarial, financeira, seja na área espiritual, recebendo seu salário, nessa rede social que no caso não tem. Mas nas outras redes sociais você pode entrar em contato conosco no privado, tirar as suas dúvidas, saber como você pode ter uma oportunidade junto conosco, seja na área empresarial, seja na área espiritual, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui ao próximo livro de Naum, capítulo 3. Naum, capítulo 3, para a meditação do rebanho bendito par de número 12 e do rebanho bendito ímpar de número 11. Livro de Naum, capítulo 3, para a meditação de ambos os rebanhos sorteados, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Não se esqueçam de compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, sendo semeada em seus corações, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade, para mais honra e glória no Senhor Jesus. Vamos aqui à ministração de mais uma oração para cada um que precisa e necessita da palavra do Senhor nosso Deus sendo semeada em seus corações. Tudo para mais honra e glória no Senhor Jesus. E Dayan Levi, se você se diz ser judeu, você deveria pelo menos tentar demonstrar um pouco mais de caráter, né? Para honrar o nome do Deus que você carrega. Vamos aqui à próxima oração a ser ministrada. Poderoso Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo. Eu peço ao Senhor que haja a tua paz, a tua graça e a tua alegria, edificando, libertando, restaurando e renovando todas essas vidas ligadas conosco em um só Espírito, nesta tua igreja virtual, @igrejas benditas. Que haja o derramar dos poderes que há no fogo, no sangue e na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, em cada vida, onde essa live alcançar, removendo toda a obra da carne, do maligno ou da religiosidade, e que possa haver voz de júbilo e salvação, chegando junto com essa ministração da tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, em cada lar, cada comércio, cada veículo, cada coração dos benditos amados do Pai, juntos conosco em um só Espírito. Em o nome santo dos santos, do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor, meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus. Então, todos novamente muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para interagir com todos vocês, tirarem suas dúvidas a partir de 1h12 da madrugada. Até lá estamos focando em orações e ministrações da palavra do Senhor nosso Deus. Vamos aqui à ministração no livro de Naum, capítulo 3, no versículo 13 ao versículo 19. Eis que as tuas tropas no meio de ti são como mulheres. As portas do teu país estão abertas de par em par aos teus inimigos. O fogo consome os teus ferrolhos. Tira a água para o tempo do cerco. Fortifica as tuas fortalezas. Entra no barro e pisa a massa. Toma forma para os ladrilhos. No entanto, o fogo ali te consumirá. A espada te exterminará. Consumir-te-á como gafanhoto. Ainda que te multiplicas como gafanhoto e te multiplicas como a locusta. Ainda que fizeste os teus negociantes mais numerosos do que as estrelas do céu. O gafanhoto devorador invade e sai voando. Os teus príncipes são como os gafanhotos. Os teus chefes como os gafanhotos grandes, que se acampam nas sebes nos dias de frio. Em subindo o sol voam embora, e não se conhece o lugar onde estão. Os teus pastores dormem, ó rei da Assíria. Os teus nobres dormitam. O teu povo se derrama pelos montes e não há quem o ajunte. Não há remédio para a tua ferida. A tua chaga é incurável. Todos os que ouvirem a sua fama baterão palmas sobre ti, porque sobre quem não passou continuamente a tua maldade.
Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 3 aqui do livro de Naum, é muito forte porque demonstra como que todo aquele império de palha, criado com base no que o homem acha, pensa ou imagina, no que o homem pensou, sonhou, na força do seu próprio braço, sempre vem a perecer. E é necessário que nós venhamos a tudo que nós venhamos a edificar, seja no nome do Senhor, na presença do Senhor, na palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. E são alguns dos temas justamente que eu venho abordando nos meus 12 livros, que estão aí para serem lançados a todos vocês, para que vocês possam estar edificados sobre a rocha, alicerçados no Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, para que tudo que vocês vierem a colocar a mão, venha não só prosperar para o seu ganho, para o seu benefício próprio, mas sim para que o nome do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, seja ainda mais exaltado em cada lar, cada comércio, cada veículo, cada cidade, cada coração daqueles que precisam e necessitam da palavra do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Sejam todos muito bem-vindos, capazes, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Muitíssima gratidão pela presença de todos vocês aqui. Vamos ao próximo rebanho dos benditos nosso Senhor Deus a receber uma palavra do Senhor ao seu coração. Próximo rebanho bendito par de número 10 e o rebanho bendito ímpar de número 9 são os próximos a estarem recebendo a palavra do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso para a sua meditação. Lembrando que as perguntas que nós iremos responder no final da live, a partir de 1h12 da madrugada, são somente referentes à palavra do Senhor Deus, às Escrituras Sagradas, sobre algumas nossas mais de 100 denúncias ou sobre os nossos projetos, inauguração dos nossos templos físicos, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E o próximo livro aqui a ser ministrado nessa madrugada é o livro de Miqueias, que possui 7 capítulos. Livro de Miqueias, que possui 7 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado. Mas vocês podem interagir conosco deixando seu primeiro nome, a sua cidade, o seu estado aí. Já é uma forma de você estar marcando presença e recebendo a palavra e a presença do Senhor nosso Deus em sua vida. Próximo livro de Miqueias, capítulo 6. Miqueias, capítulo 6, para a meditação do rebanho bendito par de número 10, Miqueias, capítulo 6. E para o rebanho bendito ímpar de número 9, livro de Miqueias, capítulo 7, para a sua meditação. Sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos ao vivo agora também nas 7 principais redes sociais da internet, com essa igreja virtual, @Igrejas Benditas, para mais de 40 países, levando a palavra do Senhor, nosso Deus, àqueles que precisam e necessitam. E a próxima oração a ser ministrada, oração de número 9, se inscrevam, nos sigam para continuarem recebendo orações, mesmo após o término dessa live, toda madrugada, toda semana também de madrugada, orações diretamente de cima do monte. Vamos à ministração de mais uma oração. Nosso Santíssimo Senhor Deus, tremendo e todo-poderoso, eu peço ao Senhor que todas essas vidas juntas conosco nesta madrugada, nesta live da tua igreja virtual, @Igrejas Benditas, possam ver se cumprir as tuas promessas para os que o buscam durante a madrugada. Que haja o derramar dos poderes que há no fogo e no sangue, na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, em cada porta, portal e janela, de cada um dos que buscarem ao Senhor Deus junto conosco nesta madrugada, para que eles possam ter um verdadeiro encontro com a tua majestosa presença e serem limpos, libertos e livres de tudo que os prende no que não é do seu agrado. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Graças a Deus. O Alan de Brasilândia, seja muito bem-vindo com a paz, a graça e a alegria, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui à ministração no livro de Miqueias, capítulo 6, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Miqueias, capítulo 6, do versículo 2 ao versículo 8. Ouvi, montes, a contenda do Senhor, e vós, duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem contenda com o seu povo, e com Israel entrará em juízo. Povo meu, que te tenho feito? E com que te enfadei? Responde-me. Pois te fiz sair da terra do Egito, e da casa da servidão de Remi, e enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheças os atos de justiça do Senhor.
Com que me apresentarei ao Senhor, e me inclinarei ante o Deus excelso. Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Agradar-se-á ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse capítulo 6 aqui do livro de Miqueias, como sempre, cada um capítulo batendo sempre certinho, interligado um com o outro. Aqui mostrando a importância que tem da gente demonstrar a gratidão ao Senhor, nosso Deus, principalmente no tempo da fartura. Porque você ser grato quando você não tem nada ao redor, quando não tem mais ninguém ao seu lado, aí é fácil você se refugiar no Senhor nosso Deus. Aí chegam os incrédulos e falam, tá aí só porque você não tem nada, não tem mais ninguém, então a sua fé é a única coisa que lhe resta. Mas agora, quando você tem tudo do bom e do melhor nessa vida, você permanecer fiel ao Senhor, é aí que você verdadeiramente mostra quem é o Senhor da sua vida. Então é necessário que o Senhor veja em nós, através de nossas obras, de nossos frutos, a demonstração de gratidão, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade. Pois aqui deixou bem claro que o Senhor declarou aquilo que Ele quer de nós, aquilo que Ele pede que nós venhamos a fazer, que é praticar o bem, praticar a justiça, amar o próximo como Ele nos amou. João capítulo 13, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E Ele nos amou através de atitudes, e Ele ama aqueles que guardam e praticam os seus mandamentos. Então é necessário que nós verdadeiramente venhamos a estar examinando com muita atenção e cuidado, e parando de apenas pedir, e começar a agradecer por tudo aquilo que Ele já concedeu. Faz sempre uma reflexão todo dia na sua vida, e começa a pensar na época que você não tinha nada, ou que você tinha menos ainda, ou que mesmo que você tivesse muita coisa, pense na sensação que você tinha, como você se sentia, se você era alegre, se você era feliz, se você era contente, ou se era apenas um vazio, por mais que fosse preenchido por bens materiais. Busque sempre examinar naquilo do qual o Senhor, nosso Deus, já te concedeu, e pare de focar apenas naquilo que você quer, naquilo que você sonha, naquilo que você almeja, naquilo que você deseja. Temos ali no início duas pessoas que pediram algo ao Senhor não apenas para beneficiar a si próprios, mas sim almejando uma forma mais ampla, buscando algo em prol do reino dos céus, do nome do Senhor ser ainda mais exaltado, que no caso foi o caso ali de Esdras e de Ana, que pediram algo e o Senhor concedeu porque estava alinhada à vontade do Senhor nosso Deus. E abençoados, agora estarei apresentando a vocês uma mensagem minha, que sou filha do nosso sacerdote e apóstolo bendito bem-aventurado Marcos, em que eu explico com mais detalhes as palavras e intenções do nosso sacerdote de nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. Então prestem todos muita atenção em cada uma base das escrituras presentes nessa mensagem, ouçam, anotem e vão examinar se é a igreja prudente, nobre do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos ao vivo agora nas 7 principais redes sociais da internet. Em algumas delas, as lives vão estar ficando salvas, para que você possa voltar e examinar versículo por versículo. E é por isso que eu fico olhando para tudo quanto é canto, porque estamos ao vivo agora nas principais redes sociais para mais honra e glória ao Senhor Deus. Com a nossa igreja virtual, @igrejas benditas. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então atenção! Pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou R$1 bilhão.
Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MillerOfertaDin. Glórias ao nosso Senhor Jesus Cristo. Recado dado a todos vocês. Quem não conseguiu acompanhar a mensagem desde o início, não conseguiu anotar alguma das bases, essa live fica salva em algumas redes sociais com @Igrejas Benditas. Você vai poder voltar para examinar versículo por versículo. Se você quiser ofertar ou dizimar nessa obra do nosso Senhor Deus, independente do valor, sejam 10 centavos, sejam 10 bilhões, nessa rede social você encontra na descrição da live as informações necessárias. Em outras redes sociais o vídeo estará fixado no perfil ou então através desse QR Code que está aqui acima. Ou então você também pode entrar em contato diretamente conosco no privado, pois lembrando que nós damos a garantia de que tudo que vocês fizerem em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso estará sendo em vão. Nós não estamos de olho aqui em enriquecer através dos valores das ofertas dos dízimos de vocês. Estamos vindo aqui para nos apresentar como uma igreja sal e luz do nosso Senhor Jesus e como um grupo de empresários também, vindo mais dar do que receber, buscando verdadeiramente cumprir conforme a palavra do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso determina para cada um de nós. Vamos aqui ao próximo rebanho dos benditos do nosso Senhor Deus a receber uma palavra do Senhor ao seu coração. Rebanho bendito par de número 2 e rebanho bendito ímpar de número 1 são os próximos a estarem recebendo a palavra do Senhor aos seus corações. E o próximo livro a ser ministrado nessa madrugada é o livro de 2 Samuel, que contém 24 capítulos. Primeiro sorteamos 1 Samuel e agora 2 Samuel, que possui 24 capítulos. Façam ali como abençoados, escolha seu número de 1 a 12, seja membro dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas. E toda madrugada e toda semana também de madrugada, esteja recebendo orações e todos os dias de segunda a sexta, ao vivo, você tem no mínimo 3 livros e 3 capítulos da palavra do Senhor nosso Deus para estar aumentando a sua fé. E lembrando que nos finais de semana, no sábado e no domingo, nós sorteamos quais das 5 lives realizadas no decorrer da semana serão reprisadas, ou seja, repetidas no final de semana, no sábado e no domingo, no mesmo horário da live, para que de segunda a segunda você tenha uma palavra do coração do Senhor nosso Deus para o seu coração. Provérbios 16, versículo 33. As pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Vamos ao livro de 2 Samuel, que possui 5 capítulos. 2 Samuel, capítulo 5. 2 Samuel, capítulo 5, para a meditação do rebanho bendito par de número 2. 2 Samuel, capítulo 5. E para o rebanho bendito ímpar de número 1, livro de 2 Samuel, capítulo 6, para a sua meditação.
Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui à ministração de mais uma oração. Se inscrevam, nos sigam para continuarem recebendo orações toda madrugada e toda semana também de madrugada, orações diretamente em cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Vamos aqui à ministração de mais uma oração. Nosso fiel Senhor Deus, cuja benignidade dura para sempre, eu peço ao Senhor que haja a tua poderosa e gloriosa renovação e restauração, chegando junto com a ministração da tua santa e poderosa palavra, através desta tua bela igreja virtual, @Igrejas Benditas. E todas essas vidas ligadas conosco sejam limpas, libertas e livres de toda depressão e opressão do mal, com os poderes que há no fogo e no sangue, na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, quebrando e destruindo todo laço, toda obra da carne ou do inimigo que estiver de alguma forma atrapalhando da tua palavra alcançar o resultado da qual ela está sendo enviada através de nós, para que cada vida que receber com alegria a tua boa palavra possam louvar e engrandecer mais e mais ao teu santíssimo e poderoso nome, e se ajuntar conosco em um só Espírito, para que possam invocar, e o Senhor está entre aqueles que os ajudam, por serem teus benditos e fiéis filhos. É o que eu peço em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus, o Cristo, e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus, sejam todos novamente muito bem-vindos, capazes, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Vão deixando nos comentários seu primeiro nome, a sua cidade, o seu estado, para estar interagindo conosco nessa live, para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus. Preste atenção, Deus. Vamos aqui à ministração. No livro de 2 Samuel, capítulo 5, do versículo 4 ao versículo 10. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, e reinou 40 anos. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. Em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. Partiu o rei com os seus homens para Jerusalém contra os jebuseus, que habitavam naquela terra, e que disseram a Davi: não entrarás aqui, porque os cegos e os coxos te repelirão. Como quem diz: Davi não entrará neste lugar. Porém Davi tomou a fortaleza de Sião, esta é a cidade de Davi. Davi, naquele dia, mandou dizer: todo o que está disposto a ferir os jebuseus, suba pelo canal subterrâneo e fira os cegos e os coxos, a quem a alma de Davi aborrece. Por isso se diz: nem cego nem coxo entrará na casa. Assim habitou Davi na fortaleza e lhe chamou a cidade de Davi. Foi edificando em redor desde Milo e para dentro. Ia Davi crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor, Deus dos exércitos, era com ele. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse capítulo 5 aqui do livro de 2 Samuel é muito forte, verdadeiramente, porque aqui a gente vê que não importa nada nem ninguém que se levante. Até alguém que parece ter uma aparência de coitadinho, quando tenta de alguma forma interferir naquilo que é da parte do Senhor nosso Deus, perece, cai, é derrotado. E aqui nós vemos como que é importante a gente sempre reconhecer. Porque aqui podiam justamente puxar a corda para cima de Davi. Falar: Davi era um rei muito poderoso, era muito grande, majestoso, forte, isso, aquilo, outro. Mas não, aqui deixou claro para reconhecer. Davi crescendo em poder cada vez mais. Por quê? Porque o Senhor, Deus dos exércitos, era com ele. Pois toda a honra e toda a glória deve ser dada sempre mais ao nome do nosso Senhor. Pois como o Senhor Jesus afirmou, através do Filho, o Pai é glorificado. Tudo que nós fazemos seja para exaltar, bendizer e engrandecer ainda mais o nome do nosso Senhor. É o que nós estamos trazendo aí a cada um de vocês. Há uma diversidade de ministérios. Não é variedade, é diversidade de ministérios. E cada um deve agir com prudência, com decência, conforme a justiça, a palavra e os mandamentos do Senhor nosso Deus, agindo com perfeição naquilo que é necessário para cada um de nós. Como lá no livro de 1 Coríntios deixa claro, diversidade de ministérios, cada um membro, cada um tem uma função, todos precisam estar juntos. Por mais que achem, pensem ou imaginem, é necessário abandonar aquilo que você acha, pensa ou imagina. Provérbios 21, versículo 30. Não existe sabedoria, nem inteligência, nem conselho contra o Senhor. Vamos aqui ao próximo rebanho bendito, par de número 8, rebanho bendito ímpar de número 7. Sejam todos muito bem-vindos, capazes, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Vão deixando nos comentários seu primeiro nome, a sua cidade, o seu estágio,
e seu estado e interajam conosco para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus. Estamos ao vivo agora nas 7 principais redes sociais da internet com essa igreja virtual, @Igrejas Benditas. E o próximo livro a ser ministrado é o livro de Obadias, capítulo 1 e único. Obadias, capítulo 1 e único para meditação do rebanho bendito par de número 8 e do rebanho bendito ímpar de número 7. Livro de Obadias, capítulo 1 e único para ambos os rebanhos sorteados. Vamos aqui agora à ministração de mais uma oração para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Se inscrevam e sigam para continuarem recebendo orações toda madrugada e toda semana também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Grandioso Senhor Deus, nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Eu peço ao Senhor que haja a tua poderosa destra agindo ao favor daqueles que amam e temem ao Senhor em espírito e em verdade, fazendo proezas, curando, libertando e protegendo a vida dos benditos membros, seguidores ou inscritos ou ofertantes ou dizimistas desta tua preciosa igreja virtual, @Igrejas Benditas. Que haja os poderes que é no fogo, no sangue e na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, transformando, edificando e libertando cada lar, cada comércio, cada veículo, cada coração, onde essa live alcançar, que receber com alegria a tua boa palavra sendo ministrada através de nós, nessa sua igreja virtual, @Igrejas Benditas, para que eles vivam e possam contar e anunciar as maravilhas que fazes e podes fazer. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias, aleluia, ao Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Deixa no Senhor Deus. Vamos aqui à ministração. No livro de Obadias, capítulo 1 e único, no versículo 2 ao versículo 8. Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração: quem me deitará por terra? Se te remontares como águia, e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei. De lá te derribarei, diz o Senhor. Se viessem a ti ladrões ou roubadores, de noite, como estás destruído, não furtariam só o que lhes bastasse? Se a ti viessem os vindimadores, não deixariam pelo menos alguns cachos? Como foram rebuscados os bens de Esaú, como foram esquadrinhados os seus tesouros escondidos. Todos os teus aliados te levaram para fora dos teus limites. Os que desfrutam da tua paz te enganaram, prevaleceram contra ti. Os que comem o teu pão puseram armadilhas para teus pés. Não há em Edom entendimento. Não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse capítulo 1 e único aqui do livro de Obadias é muito forte, porque aqui nós vemos como o Senhor deixou bem claro. Ele fez aquele povo pequeno e ele foi desprezado. Mas aqui nós vemos o cuidado que devemos tomar para não julgar conforme a aparência. Olhar e falar: olha que coitadinho, que pobre coitado, é tão pequeno entre todo mundo, ele está sendo desprezado. Mas aqui o Senhor deixou bem claro que o Senhor via aquilo que estava no oculto, que não eram apenas os tesouros deles, mas sim o caráter que cada um tinha, que cada um demonstrava. Para a gente tomar sempre muito cuidado para nunca julgar conforme a aparência, conforme a gente acha, pensa ou imagina. Porque tem gente bilionária, muito mais humilde e muito mais simples do que pessoas que estão em situação de rua. Então é necessário que a gente venha fazer sempre conforme a palavra do Senhor nosso Deus. Utilizar de tudo que nós temos, inclusive do nosso tempo, com o juízo santo, conforme a palavra do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso determina de cada um de nós, para que tudo que nós construirmos venha a ser sempre o nome do Senhor ainda mais exaltado. Vamos aqui agora ao último livro a ser ministrado nessa nossa igreja virtual, @Igrejas Benditas. Sejam todos novamente muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Escolha o número de 1 a 7, que daqui a pouco eu estarei sorteando 7 números para que você tenha mais uma palavra do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, para a sua meditação. Livro de 1 João, que possui 5 capítulos. Livro de 1 João, que possui 5 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado. E Rony abençoado,
pela última vez, você nunca escuta a nossa resposta. Toda live você vem, fala um monte de coisa, mas nunca escuta. Então presta atenção. Nós estamos aqui lembrando a todos vocês que é uma diversidade de ministérios. O fato do ministério em que o Senhor nos colocou responsáveis, administrando, ser mais eficiente do que os templos físicos, não tira a utilidade, a necessidade dos templos físicos, porque tem trabalhos sim que são necessários, feitos de casa em casa, que não se limita apenas ao templo, mas sim é de casa em casa, com pessoas, com trabalhos e organismos vivos. Então é necessário haver essa interação, haver verdadeiramente essa união, não por causa da carne, não por causa do corpo, mas sim para cuidar do espírito, para mais uma glória ao Senhor Deus. Se você já está há dias aí, fala, depois você vai embora e não escuta a resposta. E aí você continua falando sempre a mesma coisa. Então vamos ouvir. Provérbios 18, versículo 13. Responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Vamos aqui ao livro de 1 a João a ser ministrado nessa madrugada para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos, capazes da graça e alegria do nosso Senhor Jesus. Interajam conosco, deixando seu primeiro nome, a sua cidade, o seu estado, para estar interagindo conosco. Livro de 1 João, capítulo 1. 1 João, capítulo 1, é uma palavra do coração do Senhor nosso Deus para todos nós nesta madrugada. 1 João, capítulo 1. Vamos aqui ao livro de 1 João, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 7. Ora, o que 1 João, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 7. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente tenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele, e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Esse capítulo 1 aqui do livro de 1 João, deixando bem claro a importância de verdadeiramente estarmos caminhando em um mesmo propósito, em um mesmo objetivo de purificação, de santificação, de ajuda, de amar ao próximo como o Senhor Jesus nos ama, através de atitudes, sem dogmas, sem costumes, sem religiosidade. Pois aqui foi bem claro, não há no Senhor treva, não há no Senhor nada que procede do maligno, inclusive o pecado, não é da parte do Senhor nosso Deus. E aqueles que estão nele não podem permanecer da forma como era anteriormente. Venha como está, mas não permaneça do jeito que veio. Que é isso sempre que o Senhor Jesus ensina a todos nós para mais uma glória ao Senhor Deus. Escolha agora o seu número de 1 a 7 para você estar recebendo uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Sejam todos muito bem-vindos novamente com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Se de 1 a 7 você escolheu o número 2, vai meditar em Esdras capítulo 8. Esdras capítulo 8, se você escolheu o número 2. Se você escolheu o número 4, vai meditar no livro de 1 Samuel capítulo 1. 1 Samuel capítulo 1, se você escolheu o número 4. Se você escolheu o número 6, vai meditar no livro de Naum capítulo 3. Naum capítulo 3, se você escolheu o número 6. Se você escolheu o número 7, vai meditar no livro de Miqueias capítulo 6. Miqueias capítulo 6, se você escolheu o número 7. Se você escolheu o número 1, vai meditar no livro de 2 Samuel, capítulo 5. 2 Samuel, capítulo 5, se você escolheu o número 1. Se você escolheu o número, glórias ao nosso Senhor Deus, 5, vai meditar no livro de Obadias, capítulo 1 e único. Obadias, capítulo 1 e único, se você escolheu o número 5. E se você escolheu o número 3, vai meditar no livro de 1 João, capítulo 1.
1 João, capítulo 1, se você escolheu o número 3. Qualquer um que tiver perdido o resultado dos sorteios, alguma ministração que passou ou que você quer escutar novamente, ou quer enviar para alguém que precisa e necessita, essa live fica salva em algumas redes sociais com @Igrejas Benditas. Daqui a pouquinho estarei interagindo com vocês nos comentários e tirando suas dúvidas. Então deixe aí o seu primeiro nome, a sua cidade e seu estado para estar interagindo conosco e participando da live para mais honra e mais glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quase que eu falei desse seu 1 João ali, fica avançado, comentou 1 João capítulo 1. Glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E agora um convite a todos vocês que querem reconhecer ao Senhor Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, de corpo, alma e espírito em sua vida. Declara aí nos comentários. É necessário confessar ao Senhor publicamente. Mateus capítulo 10. Então declare aí nos comentários. Eu, coloque seu nome. Eu confesso e reconheço o Senhor Jesus Cristo como o meu único Senhor e Salvador, de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que você puder, entre no seu quarto, feche a porta e de joelhos, leia em voz alta o trecho de Mateus, capítulo 11, do versículo 28 ao versículo 30. Mateus, capítulo 11, do versículo 28 ao versículo 30. Faça essa leitura em voz alta, de joelhos. E logo em seguida, ainda de joelhos, faça a seguinte oração. Senhor Jesus, eu entrego a Ti também o meu jugo e o meu fardo, que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de Ti o seu jugo e o seu fardo, que é suave e leve, e vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15. E vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito de dar muitos frutos. E ainda que eu esteja ausente de corpo, mas permaneço no mesmo Espírito, como está escrito no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12, e o meu muitíssimo amém. Glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Lembrando, quem não conseguir fazer essa oração agora, essa live fica salva em algumas redes sociais com @Igrejas Benditas. Você pode estar voltando lá a live, examinando versículo por versículo, fazendo essa oração, depois volte e confesse ao Senhor Jesus Cristo em público, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Então sejam todos novamente muito bem-vindos com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Muitíssima gratidão pela presença de todos vocês aqui. O Gilson de Salvador, Bahia, seja muitíssimo bem-vindo com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Chegou agora o momento de vocês interagirem, de vocês participarem da live, tirarem suas dúvidas, pois estamos agora ao vivo também nas 7 principais redes sociais da internet com essa igreja virtual, @Igrejas Benditas, juntamente com a presença do nosso sacerdote e apóstolo. Pois lembrando que nós estamos aqui também para proporcionar a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções também quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores, membros ou ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus Cristo para conosco. Então, leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar nesses ministérios do Senhor Jesus Cristo para conosco, dos livros de Mateus, capítulo 12, versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, versículos 38 e 40, Lucas 11, versículos 41 e 42, Romanos 15, versículos 16 a 18 e Provérbios 11, versículo 25. Dependendo da rede social que estiver nos assistindo, você vai poder estar ofertando ou dizimando sobre o nosso Senhor Deus. Você vai encontrar as informações na descrição da live. Em outras redes sociais, o vídeo estará fixado no meu perfil, ou então através desse QR Code que está aqui acima, podem entrar também em contato diretamente conosco no privado. Pois lembrando que nós estamos aqui dando a garantia de que tudo que vocês fizerem em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso estará sendo em vão. Então sejam todos novamente muito bem-vindos com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. E o JP da Paraíba, seja muito bem... Rogaciano JP da Paraíba, seja muito bem-vindo com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Ele perguntou: vocês acreditam que Jesus subiu com corpo, espírito ou não? Bom, na verdade o Senhor Jesus subiu, com certeza, né? Com certeza. Ele subiu com o corpo realmente físico, como está escrito. Ele subiu com o corpo, não só com o espírito, mas ali dava corpo, alma e espírito. Ele subiu com os três, tá bom? Estavam os três com ele, ele subiu com os três.
corpo, alma e espírito. Assim o Senhor Jesus subiu ao céu. Exatamente. Assim que está escrito. Para mais honra e glória do Senhor Jesus. Nós cremos como está escrito, tá vendo? Exatamente. Porque devemos lembrar também que ali o moçado comentou que ascendeu aos céus com o corpo físico e depois desmaterializou-se. E é necessário a gente lembrar, sempre com muita atenção e cuidado, primeiro ponto isso aí não está escrito. Mas vamos lá, o necessário com muita atenção e cuidado, que o Senhor Jesus nos prometeu um novo corpo. Um corpo incorruptível, que Ele prometeu a cada um de nós, aqueles que são fiéis ao Senhor já nessa vida. Bom, porque a verdade é que esse outro corpo é um corpo incorruptível, é um corpo que não precisa comer, não precisa beber, assim está escrito. Então está tudo certo. Você vê que esse mesmo corpo aqui, na verdade, apareceu também, né? Elias apareceu também com esse corpo e Moisés também apareceu com esse corpo, transfigurando o rosto como uma luz. Já era um corpo já incorruptível, tá bom? Exatamente. Corpo de Elias e de Moisés no monte, quando se encontraram. Exatamente, para mais glória de Jesus. E abençoado, lembrando a todos vocês, para interagir conosco e tirarem suas dúvidas, deixe seu primeiro nome, a sua cidade e o seu estado para estarem participando conosco. Como Michel, do Rio de Janeiro, capital, seja muito bem-vindo, com a paz, a graça e a alegria do nosso Jesus. Ele perguntou, o que vocês dizem, segundo as Escrituras, sobre a Trindade? A Trindade nós afirmamos como está escrito. São 3 seres. Você pode ir lá no livro de João, capítulo 1, que você encontra logo os 3 logo de cara. Você vai ver que o Espírito Santo está vindo em forma de pomba. Você vai ver o Pai falando lá do céu. Lá do céu, e você vai ver o Filho presente ali na terra. Presente na terra. Então ali estão 3, não foi nenhuma montagem. E logo mais lá em livro de João, capítulos 14, 15, 16, o tempo todo você vê o Senhor Jesus deixando bem claro que eles são 3 seres diferentes. Porque quando ele fala que o Senhor vai enviar outro Consolador, quer dizer que o que estava ali, o Senhor Jesus, não era o mesmo que iria vir. Se ele fala que vai vir outro, é porque não vai ser ele o mesmo. Ou seja, ele, é necessário que eu vá para ele poder vir. Exatamente. E aí, quer dizer, ele já tinha feito uma oração também ao Pai também. Então, quer dizer, são 3 mesmo, tá? Exatamente. São 3, mas na verdade, todos eles honram a mesma palavra que um afirmar, o outro também afirma. Exatamente. Ninguém retrocede, tá bom? Exatamente. E o Luiz Binas, de Vitória, Espírito Santo, seja muito bem-vindo, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Ele perguntou, qual a diferença de corpo, alma e espírito? Qual a diferença de corpo, alma e espírito? Vou falar que tem uma diferença grande. Por que grande? O corpo seu físico, ele é como uma inteligência artificial. Ele é como uma inteligência artificial, tu vê bem? É uma máquina. É uma máquina. Já a alma, ela já é verdadeiramente, por isso o Senhor Jesus disse, olha, cuidado para você não ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Porque a alma, verdadeiramente, ela fica entre o espírito e entre o corpo. Funciona entre os 3, tá bom? Exatamente. Entre os 2. E o espírito. Exatamente. Ela fica entre os 2, tá bom? Nós todos somos corpo, alma e espírito. O corpo é uma máquina que verdadeiramente não é nosso. Está emprestado conosco. E a gente vai prestar conta de tudo que ele fizer. Assim que está escrito. E aí, fica-se os 3. A alma fica entre os 2, tá bom? Exatamente. E o espírito que vem da parte do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. E é importante manter o espírito bem alimentado na palavra do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, guardando a palavra do Senhor em nossos corações, para que tanto o corpo, quanto a alma, quanto o espírito possam estar alicerçados na verdade do Senhor nosso Deus. Tanto é que os templos físicos que estamos vindo aí inaugurando em todos os municípios do Brasil, traz alimento não só para o corpo, comer, beber, dormir, vestir, calçar, como alimento para a alma e alimento também para o espírito, para que todos bem alimentados possamos estar verdadeiramente produzindo frutos em abundância, frutos permanentes, para mais honra e glória ao nosso Senhor. E todos os 3 têm que ser alimentados, tá bom? Exatamente. Todos os 3, o corpo, e a alma e o espírito têm que ter alimentos. Exatamente. E o alimento dele, para ser sólido, tem que vir do jugo e do fardo também que o Senhor Jesus deu. É por isso que eu estou falando assim, a maioria aí da liderança, não sei, eles não falam desse jugo, desse fardo. E eles têm que se alimentar através do jugo e fardo, tá bom? Exatamente. E o Alan lá de Brasilândia havia perguntado, a alma vive sem o corpo, então? Com certeza. Por que ela vive sem o corpo? Automaticamente porque esse corpo vai perecer aqui na terra. E a alma, ela vai seguir em frente.
Ou para cima, né? A alma vai para cima, a alma e o espírito vai para cima. O corpo vai ficar aqui mesmo. Exatamente. E aí que a gente sempre está atento com muita atenção e cuidado. Que todo mundo vai lá subir para poder prestar conta, mas não necessariamente todo mundo Toda que sobe alma fica. vai, toda alma vai subir. O corpo sempre vai ficar, tá bom? Exatamente. Esse corpo é terreno. Ele faz parte da terra, tá bom? E aí o que é necessário a gente lembrar sempre com muita atenção e cuidado, porque aquilo que vai para ser julgado, porque você não acha que o Senhor vai na sua sala privativa no inferno para poder acabar ali te julgar conforme as suas obras. Não, será julgado lá em cima e depois será decretado o juízo. Então é necessário a gente lembrar que quando lá houver o arrebatamento, que foi levado, quando foi levado, não quer dizer que já está salvo não, tá bom? Agora está indo para o juízo do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Marcos 9 e Mateus capítulo 25, de Exatamente. 31 ao 46. Vão ser julgados, ou vai ficar livre eternamente, ou vai ficar preso eternamente. O Senhor Jesus tem duas coisas lá para poder dar a cada um. Só vai dar uma só, uma das duas. Uma prisão eterna preso, ou uma vida eterna livre com ele, tá bom? O João de Criciúma, seja muito bem-vindo com a paz e a graça e a alegria de nosso Jesus, perguntou: por que a Igreja Católica não é igreja fundada por Jesus sobre Pedro? Porque é só você, apesar que a inteligência artificial tá aí, já te ajuda bem. Não, mas a inteligência artificial nesse quesito mente, porque tá manipulado. Não, mas você quer dizer, mas ela vai te ajudar porque a Bíblia, ela é números. A Bíblia, ela é números, depois letras e depois cores. E aí, quer dizer, através do número, você vai ver que a Igreja Católica veio 200 anos depois. E Pedro não viveu 200 anos, entendeu? É aí que a gente vê que quando você começa a examinar a história aí também, que entra aí a ciência, a gente começa a ver... Quando você vai na matemática, você vê que, opa, exatamente, fugiu daqui. Porque a história estuda matemática, porque lida tudo com tempo. Exatamente. Então é isso que é necessário a gente examinar com muita atenção. Então vê que Pedro não viveu 200 anos. A Igreja Católica só foi começar a existir 200 anos depois, exatamente. Tá bom? Isso no mínimo, tá bom, gente? No mínimo. Exatamente. Porque se você começar a contar quando a Igreja Católica começou realmente ali a construção dos seus templos, foi mais de 300 anos e pancada. E aí o Michel do Rio de Janeiro Capital perguntou. 280 anos que ela fez o primeiro santo dela lá e pronto. E aí o Michel do Rio de Janeiro Capital perguntou: segundo as escrituras no Novo Testamento, sobre fogo, visto que fogo é juízo do eterno, por que nas igrejas de hoje falam que fogo é Espírito Santo? Opa! Calma aí. Aí nós vamos de novo lá para o livro de João, capítulo 1. Quando verdadeiramente João viu ele, o Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus, ele falou que ele batizava com fogo, tá bom? Exatamente. A gente tem que saber que há justamente nesse ponto que há uma diversidade. Então vamos lá. Então pronto. Os apóstolos também falavam também sobre esse fogo. Quiseram batizar também selado com esse fogo. Os dois irmãos do caminho de Esaú, no caminho também foram batizados com fogo. Então o fogo sempre ele existiu. E que nem, no caso, eu tenho ele também, tá bom? Exatamente, porque é necessário a gente lembrar que o fogo, ele não só consome, ele purifica, ele consome o mal. Então, quando o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, ele representa também o fogo, como ele diversas vezes já utilizou dessa parábola, dele ser o fogo que purifica ali a prata, ou que purifica o ouro, deixando bem claro, ele vai arrancar toda a impureza e verdadeiramente extrair o melhor de todos nós, para mais uma glória em Senhor Jesus. Exatamente. A prata é o corpo, o ouro é a alma. Exatamente. Aí tem essa diferença. Tem o fogo ali que será do lago de fogo e enxofre, que o nosso Senhor Deus Todo-Poderoso preparou para o diabo e seus anjos, não foi para qualquer um, ele preparou para eles. Mas quem tem a mesma prática, atitude e comportamento deles, vai junto com eles. E aí o outro abençoado havia perguntado: mas a sucessão apostólica não é válida? Bom, olha só. Só para você ter ideia só, a católica, elas são 9. São 9. Não é como você entende que Roma é a única. A Roma não é a única. A Igreja Católica Apostólica Romana, ela não é a única. Ainda tem mais 8 ainda, tá bom? Exatamente. São 9. E aí o abençoado perguntou: mas não é a água que purifica o corpo? Não, abençoado. Não. É necessário a gente lembrar que uma coisa é uma coisa. A pessoa nasce da água e do Espírito, tá bom? Exatamente. Nasce a pessoa da água limpa. e do Espírito. Ser limpar Exatamente. E purificar é diferente. E aí é que vem justamente ali a diferença de elemento. O exemplo, o ouro e a prata. Com água você não vai purificar o ouro e a prata, mas sim com fogo. Aí quando você chega um copo, a sujeira que tem num copo é possível você limpar com a água, mas não quer dizer que o copo vai ser purificado pela água.
E eu agradeço imensamente a presença de todos vocês aqui para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador. E procura mais gente para poder fazer pergunta, traz mais. Procura pessoas dos outros municípios, dos outros estados, para nós poder estar todos juntos no mesmo espírito. Jesus disse que aquele que nós junta, Exatamente. espalha, tá bom? Exatamente. Nós estamos aqui para poder juntar todo mundo. E se tem alguma igreja precisando de ajuda, aqui na rua, nós estamos em todos os municípios do Brasil. Conversa conosco. E Rony abençoado, lembre-se, cuidado sempre no ouvir, presta atenção, pede ao Senhor mais ajuda nas suas orações, pede a Ele para você conseguir prestar atenção e escutar tudo aquilo que é falado. Porque o apóstolo em nenhum momento ele falou que foi nessa passagem dos irmãos de Ebaú que eles foram batizados no fogo. Ele foi bem claro. João capítulo 1. Enquanto eles falavam, andando com o Senhor Jesus, lá está escrito Exatamente. que o peito deles ardiam. E aí sim, eu sei que isso é uma chama de fogo, porque eu tenho também ela dentro de mim. Agora eu estou falando contigo, ela está aqui comigo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Entendeu? Exatamente. Então, a chama de fogo, aqueles que são selados pelo o Espírito Santo de verdade, eles têm essa chama. Tá Exatamente. Tudo para mais honra e glória ao Senhor Jesus. Mas ele foi bem claro, onde afirma nas escrituras sobre o batismo com fogo, João capítulo 1. João capítulo 1. Você vai ver lá que quando João foi batizar o Senhor Jesus, falou que ele era o Cordeiro, que ele verdadeiramente é aquele que tirava o pecado do mundo, que ele batizava com água, mas aquele que vinha após ele batizava com fogo. Glória tá ao bom? Senhor Jesus. Tá lá tudo escrito. A gente crê como está escrito, a gente não acrescenta nada, a gente não omite nada, porque a palavra de Apocalipse está lá, ó. Apocalipse capítulo 22, versículo 18 e 19. Aquele que acrescentar alguma coisa e aquele que tirar alguma coisa da Bíblia Sagrada, todas as pragas e a maldição virão sobre ele e o nome dele ainda vai ser riscado no livro da vida, tá bom? Exatamente. Então cuidado aí, ó. Vamos olhar e vamos prestar atenção. E deixando sempre bem claro, a palavra do Senhor Deus não é uma coisa só não. A palavra do Senhor Deus é viva, vida, vivifica, é espírito, é espada, é fogo, é água. A palavra do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso também é número. Então é necessário a gente sempre lembrar que é uma diversidade. Mas tudo sempre em um foco e um propósito celestial para mais uma glória sem Deus. Eu agradeço imensamente a presença de todos vocês aqui. Fiquem a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Senhor Cristo. Muitíssima gratidão pela presença de todos vocês aqui. Mas seja muito bem-vindo, com a paz e a graça e a alegria do Senhor Jesus. Deixe seu primeiro nome, sua cidade, seu estado, apesar de que a live já acabou. Eu agradeço imensamente a presença de todos vocês aqui. Vem Aguardo você na na próxima aí, live. Exatamente, na próxima live de segunda a sexta aqui na @Igrejas Benditas, a partir de meia-noite 7 até 1h24 da madrugada. 12 minutos antes das 7, eu estou na @Mille Oferta Din. Mille com 2 L's e E. Mille Oferta Din, segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite. Se inscrevam e sigam para continuarem recebendo orações toda madrugada e toda semana, também de madrugada, orações diretamente em cima do monte. E lembre-se de entrar em contato com as autoridades políticas, com os empresários, com os empreendedores e até mesmo com os moradores de rua sobre cada uma de nossas causas, dos nossos projetos, pois temos oportunidade para todos serem não só muito abençoados, como se tornarem um canal como instrumento de bênçãos do Senhor nosso Deus na vida do próximo. Então, para mais informações, tirarem suas dúvidas, acompanhem nossas lives e também entrem em contato conosco no privado. E fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. Aguardo vocês nas próximas lives e meu muitíssimo amém.